Então para tudo que você está fazendo aí, que vale muito a pena você ver isso. Decidiu de modo favorável em 6 das 7 questões. Quais foram elas? Teve 5 preliminares, vamos lembrar. Ele decidiu de modo favorável aos réus em relação à incompetência do STF, em relação à incompetência das turmas. Ele decidiu de modo favorável em relação a cerceamento de defesa. Falou do document dumping. Ele votou ainda de forma favorável na questão da suspensão do crime de Alexandre Ramagem. Aí ele absolveu todos os réus do crime de organização criminosa e absolveu ainda os réus dos crimes de dano. E só votou acompanhando Moraes em relação à validação da delação premiada de Mauro Cid. Foi o único caso em que ele votou de modo aí favorável, vamos dizer assim, às teses do ministro Alexandre de Moraes. No começo do seu voto, ele lacrou com uma forte frase de efeito dizendo: não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. Vou repetir. Não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. E em seguida, Fux mandou um forte recado. Ele disse, olha, não importa a visão política sobre o que seria melhor ou pior, mas importa o que diz a Constituição e a lei. Fux também deu um recado claro aos colegas, dizendo que nós precisamos ser um exemplo para os 8 mil magistrados do Brasil. 18 mil magistrados, e o STF precisa ser um exemplo. Quando o STF erra, o mau exemplo vem de cima. E ele afirmou que há uma outra responsabilidade ainda do STF, que o STF é a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade plural, mas que é uma sociedade una em seu clamor por justiça. Por isso, decisões devem respeitar a diversidade e reafirmar o império da lei. E aí o ministro mostrou como que as defesas não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas do processo desde o oferecimento da denúncia, porque o processo foi muito rápido. Fux disse o seguinte, disse, olha, eu estou no STF há 14 anos e eu julguei o mensalão e demorou 2 anos só para receber a denúncia. Que porrada. Fux mostrou aí como que o processo contra o Bolsonaro é complexo e nem um pouco simples. São muitos documentos. Como que o processo pode terminar tão rápido? Ele disse que ele foi pesquisar o que são 70 terabytes, porque tem 70 terabytes em provas lá. São bilhões de páginas. E as defesas só receberam esse material depois de um mês que a denúncia foi recebida. Mais porrada. Fux reconheceu aí a nulidade do julgamento do Bolsonaro por document dumping, ou seja, porque a defesa foi soterrada com provas e informações, mais de 70 terabytes de informações, sem tempo para as defesas examinarem o material. Estão a permanência e a estabilidade da organização para a prática de crimes, ou então uma associação para a prática de crimes indeterminados. O Fux citou ao tratar desse assunto o Nelson Hungria. Ele disse que a lei penal é um sistema fechado. Ainda que haja lacunas, elas não podem ser supridas pelo arbítrio judicial, pela cabeça, pela vontade do juiz, por vozes na cabeça do juiz. Se um ato é antissocial, mas não está previsto na lei como crime, ele é impunível. E ele disse o seguinte, ele disse, o momento que o juiz se mostra mais severo do que a lei, ele não está fazendo ser cumprida a lei. Foi extremamente forte, fortíssimo o voto do Luiz Fux. Ele lembrou, inclusive, o julgamento que ele fez da Débora do Batom, disse que a Débora não invadiu nenhum prédio, não tinha prova nenhuma. E aí ele condenou só por dano a um bem tombado, que era o que tinha prova em relação a ela. Foi uma pena de um pouco mais de 1 ano de prisão, irrisória comparada com as penas dadas pelos outros ministros, de 14 anos de prisão. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um tweet que lavou aqui a minha alma também, que me representou, que é esse tweet que eu vou mostrar agora aí na tela para vocês. Olha aí esse tweet do João Luiz Mauad, em que ele falou aqui de um desabafo de um amigo advogado ao ouvir sobre o voto do Fux. Olha aqui, ó. Esse voto do Fux é de uma importância psicológica para mim. Gente, eu tô me sentindo melhor depois desse voto também. Por quê? Eu tava me achando burro louco. Eu tava achando o processo nulo por 300 razões e eu pensava, será que só eu penso isso? Eu devo estar louco. Ou eu não estudei direito. Que péssimo advogado sou eu de só eu tá achando isso, né? E aí veio aí o Fux erguer a voz da nossa indignação contra a justiça como juiz técnico, mostrando aonde que a imparcialidade judicial nos leva à justiça.